Estamos de volta com o TV Debate, que hoje discute sobre crise hídrica. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que apenas 3% da água de todo o planeta é destinada ao consumo humano. No cenário brasileiro, 70% vai para o agronegócio, 22% para as indústrias e somente 8% chegam à população. Diante disso, eu quero trazer o Carlos Eduardo para essa discussão. Como é que as populações ribeirinhas conseguem produzir? Então, Amanda, eu acho que esse dado que você traz já mostra uma questão aqui que a gente discutiu agora há pouco sobre o equilíbrio dessas questões. E é claro que eu concordo que tem que haver esse equilíbrio na questão da preservação da água, tanto ali na origem, quanto também com o consumo da população. Essa questão do acesso à terra e à água começa a ficar complicado, porque não tem como você produzir sem água, sem acesso à água. Então, na medida que se privilegia essa invasão do agronegócio aos territórios dessas comunidades, se torna muito difícil. A gente tem um problema aqui muito próximo, só a título de exemplo, que é o caso da comunidade quilombola de Rio dos Macacos, que vive um conflito de quase 50 anos com a Marinha do Brasil, que tomou conta do rio que servia a comunidade, construiu uma barragem e hoje quer construir um muro ao redor dessa barragem, impedindo o acesso dessa comunidade à água. E essa comunidade diz que não vai permitir isso. Claro, eles têm noção que a água é um direito humano fundamental. Além de ser um bem público, um bem de todos, ela é um direito humano fundamental. Você não tem como produzir, você não tem como viver sem água. Então, essas questões ficam muito graves. E a gente observa que há realmente esse desequilíbrio. Na minha primeira fala, eu citei um exemplo de um único empreendimento no oeste da Bahia que pretende captar dos aquíferos e da água superficial 60 milhões de litros dia. Não é, embora a gente reconheça que existem normas técnicas, que existem os comitês de bacia, mas a gente não pode passar ao largo do problema político que há. Um exemplo dessa questão dos comitês de bacia foi a própria obra da transposição do Rio São Francisco, em que o comitê de bacia tinha uma determinação de que as águas da bacia do São Francisco seria para uso humano e para dessedentação animal, mas o projeto foi implementado passando ao largo disso e a gente sabe que o destino das águas desse projeto não vão servir a esse fim de combater a seca. Muito dessa água vai ser usada para fins industriais lá no polo de Pecém, no Ceará, e boa parte dessa água também destinada ao agronegócio, sem você fazer essa opção por medidas mais baratas e mais eficazes que foram apresentadas pela articulação do semiárido à época, que seria nessas comunidades a construção de cisternas, a captação da água da chuva, pequenas adutoras que poderiam solucionar muitos problemas desses, mas se faz essa opção por essas grandes obras que a gente sabe, com os últimos escândalos que têm aparecido aí, de onde vem o recurso, fomento a produção de eucalipto, que é um bem voltado para exportação e que, tanto que é chamado, essas áreas de eucalipto são chamadas de desertos verdes, porque acabam com os mananciais de água da região e prejudicam todo um ecossistema e as terras que seriam usadas para a agricultura familiar. A gente tem uma luta muito grande no sul, extremo sul da Bahia, contra essa questão do eucalipto, que já se espalha por outras regiões, Chapada Diamantina, Centro-Oeste. A gente tem visto falta d'água em municípios como Vitória da Conquista, ultimamente. Esse avanço da fronteira agrícola sobre o oeste da Bahia tem nos preocupado muito. O plano de governo do Mato Piba, que envolve as áreas de cerrado ali do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é algo muito preocupante, porque o cerrado hoje ele já tem menos da metade da cobertura dele original e é chamado de berço das águas. É realmente uma fonte de água que pega 3 aquíferos que abastecem várias bacias hidrográficas. A bacia do São Francisco, do Tocantins, do Araguaia. E se a gente continuar com esse uso desenfreado dessa água, realmente todas essas bacias vão ser afetadas e o problema, além de atingir essas populações que sobrevivem, como você disse, da produção agroecológica, usando
dessa água e de uma forma mais harmoniosa, tanto elas vão ser prejudicadas quanto esse próprio abastecimento urbano que a gente está discutindo aqui. Aí Topázio pode Olha, falar. eu acho até, Carlos, que tem alguns equívocos que você coloca. Primeiro, em termos de volume que vai ser consumido, se for autorizado é porque é capaz de ser autorizado. Fique certo disso. Existe muita especulação sobre valores, sobre tamanho, números. Nós temos um grande aquífero naquela região, temos vazões, que você coloca números aí que parece ser gigantesco, mas que você se contrapõe com a realidade local, você percebe que não é tão grande assim. Obviamente que para um grande empreendimento, né, considerando com pequeno, é enorme. Agora, eu acho que o correto é, você não dá para desincentivar o agronegócio, mas tem que incentivar o pequeno negócio. Acho que talvez a luta seja essa. A gente tem que dar mais apoio, o Estado tem que dar mais apoio, talvez, ao pequeno agricultor e o agronegócio que se resolva dentro das normas legais, dentro dos parâmetros que o Estado mesmo determina, junto com a sociedade, nos planos de bacia. Tem água, não tem água? Vamos discutir isso, se vão usar o máximo que pode usar, para que todo ganhe nessa história. Ou seja, nós temos que procurar um ganha-ganha nesse aspecto. Em relação à transposição, você tem 26 metros cúbicos por segundo, que é garantido lá. Eu posso só adiantar o seguinte, o Ceará, como todo o Nordeste, nós fizemos uma ferramenta nossa chamada monitor de seca, está há 6 anos em seca. Tá? Então o Ceará hoje, nem a transposição atende a elas em alguns aspectos. Agora esse ano está chovendo um pouco melhor, eles estão tendo um alívio, eles estão usando água de 2009 nos reservatórios acumulados deles lá no Ceará. Então já se fala até em salinizar a água do mar, que é muito mais cara, um investimento. Quer dizer, eu acho que eu não sou contra nem a favor nada, eu sou pela racionalidade. É fazer um debate correto, concreto, como o professor Acho coloca aqui, colocar na mesa todas essas variáveis, esses elementos, né, para você discutir com a sociedade com transparência. E isso que é fundamental e é isso que a gente tem como objetivo no Estado. Sem dúvida, quando a gente fala em gestão da demanda, o primeiro elemento, estávamos discutindo aqui a questão urbana, que é fundamental, mas a primeira área que tem que ser contemplada como a gestão racional da demanda é a área da agricultura. Então, quando um grande produtor pede uma outorga, quem questiona se a tecnologia de irrigação dele é a mais adequada? Não se faz isso. Em países que trabalham com uma gestão mais racional da demanda, você vem e pede uma outorga de 100. Aí o órgão vai lhe dizer, olha, vou lhe dar 80, mas em 5 anos você vai receber 40, então se vire para fazer pesquisa agrícola e de sistemas de irrigação, porque em 10 anos você vai receber 20. E aí esse país evolui no desenvolvimento tecnológico, seja nas plantas, seja nas irrigações, para conseguir, e hoje países de clima desértico exportam água. São ações de enfrentamento, né? De gestão da demanda casada com uma gestão articulada da oferta. Barragens no final dos rios, a Coreia faz isso para represar a água doce e retornar ela como água nova para a produção. Salvador e região metropolitana também aí está na iminência da gente fazer o racionamento. O que tem sido feito para evitar que a gente viva aí nessa? Com relação à região metropolitana, aí, até respondendo também o que Eduardo colocou com relação ao rio Paraguaçu, né, que ele vem lá da Chapada, uma região mais árida do estado, para abastecer aqui a região metropolitana. Então, nosso plano diretor, né, que hoje está em curso, já definiu ações para que a gente garanta ou tenha uma segurança hídrica aqui para a região metropolitana até 2040. E essas ações partem aqui do Recôncavo Norte. Para você ter ideia, Pedra do Cavalo, quando ela foi projetada para tirar do rio Paraguaçu 21 metros cúbicos, né, 21 mil litros de água por segundo. Hoje nós só tiramos 1/3 disso. Estamos na primeira etapa do projeto. Então, no projeto estava previsto fazer a segunda e a terceira etapa até chegar nos 21. Então, hoje, pelo nosso plano diretor, nós vamos trabalhar, em vez de ampliar e tirar mais água lá do semiárido, nós vamos trabalhar aqui com os nossos mananciais do Recôncavo Norte, né? Santa Helena, Joanes. Então, fazendo a ampliação desse sistema que a gente já está trabalhando, inclusive estamos já antecipando algumas ações previstas no plano diretor, que está sendo aí gerido pela Secretaria de Recursos Hídricos. Então, nós já estamos hoje licitando a duplicação da transposição de Santa Helena para o rio Joanes, né? Já iniciamos a perfuração de poços no aquífero aqui, ali nas imediações da nossa
captação dos Joanes. Então está previsto ainda este ano a gente deixar em operação aproximadamente 15 poços profundos. Então estamos trabalhando com os mananciais aqui dessa região para evitar a retirada de água lá do semiárido. E essa situação, com o plano diretor, a gente garante e busca uma segurança hídrica já até 2040. O volume morto é um volume que você já, apesar de ter lá, você ter um espelho d'água lá, você não tem como captar essa água. Então você tem que fazer uma transposição ou uma reversão de um ponto da barragem, de um ponto da represa para esse ponto de captação. O volume morto é o nível para o qual a barragem foi aproveitada e aproveitar a água. Abaixo disso é a área de sedimentação e não era previsto o seu aproveitamento. Mas eu quero aproveitar, já que se fala, e Ramírez colocou muito claramente a questão das ofertas das águas para a região metropolitana, eu quero lembrar que isso que ele lembrou, o plano diretor de águas dos anos 70 previa o aproveitamento integral, além das barragens de Pitanga, Joanes, Jacuípe e Pojuca. Isso. A barragem de Pedra do Cavalo não era prevista. Agora. Ela foi introduzida por aquilo que a gente está vendo na política nacional, por interesse de empreiteiras. E se gastou um recurso que na época, nos anos 80 a gente fez a avaliação, que na época o recurso, o ganho de taxas de interesse, juros, se esse dinheiro tivesse sido deixado e aplicado na caderneta de poupança, teria rendido dinheiro suficiente para resolver 100% do saneamento do Estado. Esses são os grandes problemas. O modo de tomada de decisão não obedece a uma racionalidade para o bem da população como um todo. Pedra do Cavalo só deveria começar a sua construção agora. E Jacuípe teria que ter sido Pojuca já antes. Deveria ser aproveitado integralmente. Mas Pedra do Cavalo é um projeto que causou um dano enorme do ponto de vista econômico para o Estado. É bom lembrar disso, apesar dos benefícios que hoje, sem Pedra do Cavalo, não estaria bastante em Salvador. Mas ela inverteram a equação. Ela era para estar planejado, pensado para o século XXI, não nos anos 70. Então isso é fundamental chamar a atenção que, na verdade, alguns erros estruturais que nós convivemos com ele não dá. Nós estamos num Boeing em pleno voo, você vai ter que corrigir rotas aí nesse aspecto. Eu concordo, Carlos. E é uma briga que a gente faz internamente. O meu setor, o setor mais de planejamento, mas que a gente acha, assim, que os usos insignificantes precisa ter mais agilidade nos procedimentos, né? E precisa ter assistência. Eu acho que uma das lutas que pode ter nós hoje temos a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Eu acho que isso é ímpar. Não está mais ligado à agricultura do agronegócio. São dois aspectos importantes do governo e essa secretaria trabalha com essa lógica de atender o pequeno agricultor, justamente melhorando, inclusive, as suas tecnologias para conviver melhor com o semiárido. A legislação ela já é feita contemplando interesses das empreiteiras. E a gente vive um momento hoje de reformas em legislativas no Brasil que é muito preocupante na medida da restrição de direitos. Enquanto acontecia aquelas mobilizações em Brasília, 2 medidas provisórias foram aprovadas, retirando áreas de unidade de conservação no Pará e entregando de mão beijada para o agronegócio. A gente não pode fazer uma discussão aqui inocente. Quando a gente traz também esses dados, é a população local que observa que quando se ligam aqueles pivôs centrais irrigando imensas áreas de soja para exportação, desperdiçando volumes absurdos de água, o rio baixa imediatamente. E a natureza já não tem capacidade de repor essas águas. Então, eu acho que a gente tem que voltar àquela questão que o professor muito bem colocou de equilíbrio. Discutia isso com o corpo técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural há pouco tempo atrás, num episódio em que trabalhadores rurais, pessoas inclusive com mais de 60 anos, foram presas porque defendiam uma área de cerrado contra uma grande empresa que está grilando terras na região e prejudicando toda essa conservação ambiental que remete à conservação dessas águas também. O que é que eu perguntava para ele? Mas, gente, é só agronegócio? Cadê esse equilíbrio? A gente vai deixar tomar as terras de toda essa população, a gente vai deixar acabar com as águas do oeste da Bahia, vai privilegiar só o setor econômico? Eu acho que é essa questão desse equilíbrio que a gente precisa chegar. A gente reconhece que a economia ela tem que crescer. Agora, a que custo? Será que não tem opções também de desenvolvimento regional em que todos saiam ganhando e que a natureza continue conservada, que a gente possa dispor desse volume de água para regularizar essa situação, tanto no campo
quanto na cidade, vamos pensar em alternativas. Não dá para a gente privilegiar apenas alguns setores, como o professor muito bem colocou, e deixar essas populações que historicamente vêm cuidando, inclusive, dessa conservação ambiental tão importante para esse regime de água, de fora dessa repartição. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e agora eu vou partir para as considerações finais, começando com Ramires. Eu quero finalizar parabenizando a TVE e agradecendo também o convite por estar trazendo à tona aqui um debate, né, de fundamental importância para a população do planeta, né? A água é um bem finito e fundamental para as nossas vidas. Então, precisamos cuidar melhor da água. Agradecer aqui a aula que tomei aqui do professor Asher, Topázio, Eduardo, e deixar a Embasa à disposição da TVE para que a gente possa participar mais desse debate e trazer as informações que são necessárias, né, para levar, dar conhecimento aos clientes da Embasa, dar conhecimento à população e trazer à tona, né, provocar esse assunto que é, como eu disse anteriormente, de fundamental importância. Obrigado. Gostaria de agradecer a sua presença, também a de Topázio. Por favor, suas considerações. Agradecer à TVE o convite, eu acho ótimo esses debates que tem aqui. Dizer que o Estado não privilegia ninguém, o Estado segue a lei, tá, Carlos? Nesse ponto eu discordo de você, eu acho que você não discorda muito de mim também em aspecto disso. E dizer o seguinte, nós estamos vivendo de fato um momento crítico, né? Quer dizer, é conjuntural, acho. São 6 anos de seca. Nós tivemos nos últimos 28 meses apenas um mês em que choveu acima da média no estado da Bahia. Nós estamos com as piores vazões na bacia do São Francisco, independente do uso do agronegócio, que estão se colocando aí. Então, aqui, nesse ano, que é o período chuvoso, até abril, choveu-se metade do que se esperava chover na região metropolitana. Então, é bola para frente. Quer dizer, eu acho que tudo isso é um aprendizado, aprender com isso, fazer uma melhor gestão, trabalhar para o futuro e melhorar os nossos processos. Nós estamos conscientes disso, é com essa meta que a gente está trabalhando. E também comunicar, né, como o professor Asher falou. Eu queria aproveitar a imagem que Topázio trouxe, que a gente está num avião em pleno voo, tendo que terminar a sua construção. Nesse momento de crise, a gente tem que perceber o seguinte: primeiro, aviões não podem sair do solo nessas condições, o que indica que há um planejamento equivocado e projetos equivocados também. Segundo, mesmo nessa situação de crise, nós temos que ter claro qual aeroporto em qual aeroporto a gente vai aterrissar. E terceiro, e fundamental, é que essa crise agora, ou melhor, no caminho para o aeroporto, vem trancos muito maiores daqueles que a gente está vivenciando hoje. Então, se nós temos que preparar, já com o avião voando, consertando ele, vamos considerar o que a ciência está indicando. Vem trancos muito maiores pela frente e com uma frequência maior. Nossa, gostaria de agradecer a sua presença e também de Carlos Eduardo. Nós que agradecemos esse convite, importantíssimo essa abertura da TVE para debater esses temas, né, que outras emissoras não trazem esses debates. E queria concluir só colocando que, um pouco em resposta aqui ao colega Topázio, que a gente cumprir a lei é também cuidar da regularização fundiária, garantir os territórios dessas comunidades, que eu volto a insistir, são os principais responsáveis pela preservação tanto do meio ambiente quanto do recurso água, que é um direito fundamental. E essas populações, elas têm direitos garantidos também pela Constituição, tanto do Estado da Bahia quanto pela Constituição Federal. Então, os povos indígenas, as comunidades de fundo e fecho de pasto, as comunidades ribeirinhas, as comunidades que sobrevivem da pesca artesanal, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso do governo do Estado, do governo federal, sobre essa questão, porque, como eu falei antes, se a gente não cuidar dessa situação agora, esses problemas com a água vão se tornar muito mais graves daqui para diante. Muito obrigada pela presença de vocês. O TVE Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre a crise hídrica. E você também pode rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigada pela companhia.